Olá pessoal, aqui é o Mário e esse é mais um episódio do podcast Innovation, ou, como você já sabe, Innovation. Hoje eu conversei com a Elisângela Camargo sobre inovação aberta, intraempreendedorismo e perfil das pessoas que trabalham com inovação. Durante a conversa, a Elisângela contou um pouco sobre a trajetória profissional dela até chegar à inovação. Hoje ela é líder de inovação na Renault e compartilhou exemplos práticos de como usar a inovação aberta de forma efetiva. E fechou a conversa com dicas que valem tanto para profissionais que estão começando na área, quanto para profissionais que já fazem parte do ecossistema de inovação e querem se desenvolver. Eu aprendi muito durante a conversa e também me diverti bastante. Espero que vocês gostem. E não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Elisângela, seja bem-vinda ao Innovation. Obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Elisângela. É uma honra também poder contar com a tua participação aqui hoje. Nosso primeiro tema é inovação aberta, ou Open Innovation. Eu vou começar falando aqui rapidinho e na sequência eu passo para ti. Quando eu simplesmente analiso o termo inovação aberta, eu entendo que existe também uma inovação fechada. E para colocar aqui de uma forma bastante simples para a gente iniciar a nossa conversa, a inovação fechada, ou seja, na inovação fechada, a empresa tem um departamento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e esse departamento ele interage pouco com outros departamentos dentro da empresa. Já na inovação aberta, como o próprio nome diz, a empresa abre as portas e envolve toda a cadeia de inovação no processo criativo. E aí entram na jogada os fornecedores, os clientes e até mesmo os concorrentes. E como o próprio Henry diz, o Henry é o autor daquele livro Inovação Aberta, que foi escrito no comecinho dos anos 2000, esse tipo de inovação é a inovação da própria inovação. Então, Elisângela, a minha pergunta para ti é o seguinte: como funciona a inovação aberta e quais são as vantagens da inovação aberta em relação à inovação fechada? Se é que é adequado usar esse termo dessa forma. Legal, Mário. Então, é exatamente como você comentou, né? Existem vantagens e desvantagens na aplicação de cada um dos modelos. Sempre a gente tem que levar em consideração o contexto e o que se espera obter em resultados, né? Então, por exemplo, existem temas que, obviamente, a empresa vai decidir seguir por um caminho de inovação fechada. Por quê? Envolve a questão de propriedade intelectual, envolve a questão de segredo industrial. Então, a empresa opta por seguir esses caminhos quando ela percebe que ela tem todas as competências, ela possui todo o know-how para poder desenvolver e ela não pode deixar vazar informações confidenciais e sigilosas, porque ela teria um prejuízo em relação ao seu sigilo industrial. Tá? Então, nesse aspecto, seria como se fosse uma caixa preta. Então, são esses temas que ficariam ali mais no modelo de inovação fechada. Já o modelo de inovação aberta, que na minha opinião é um dos modelos mais ricos, né, que nos permite agregar em competências de forma significativa, é um modelo em que a gente começa com essa interação com o meio externo, onde a construção acaba sendo coletiva, né, tanto colaboradores envolvidos de dentro da empresa, quanto atores do meio externo. Então tem um conceito que eu gosto de usar nessa temática, que é o conceito da tríplice hélice, né, da triple hélices, que é a parceria que envolve tanto governo, quanto as empresas, quanto os institutos de ciência e tecnologia. E aí entra até a questão da concorrência, né? E é interessante pensar nisso, porque muitas vezes você trabalhando sozinho, você acaba demorando mais tempo para chegar no resultado final. Ao passo que se você envolve outros elementos que possuem as competências complementares àquilo que você precisa desenvolver ou inovar, você encurta caminhos, porque você vai somando vivências que essas outras pessoas já tiveram em paralelo e você encurta esse caminho para chegar lá. Então, eu vejo que especialmente essa seria a vantagem e desvantagem de um modelo em detrimento ao outro. Tá? Não sei se respondo a tua pergunta. Respondeu sim. E dá para entender que com a inovação aberta, a empresa também se torna mais competitiva, né? E me parece que desse formato o pessoal acaba ficando mais engajado, talvez por ser um modelo mais dinâmico, mais ágil, que lança produtos mais rápido no mercado, etc. E tem um outro ponto que vale destacar aqui. Como a empresa conta com toda essa rede de colaboradores externos, ela consegue liberar recursos para trabalhar naquilo que é a atividade principal dela, né? Naquilo que é a solução direta para os clientes. Né? Foco no core business. Exatamente. Elisângela, para a gente entender melhor como funciona a inovação aberta, dá um exemplo prático para a gente. Pode ser da Renault, pode ser de alguma outra empresa. Então, Mário,
Te respondendo sobre essa questão da inovação aberta, então tudo depende da estratégia que a empresa decide avançar, né? Então, a Renault, mundialmente falando, a empresa que eu trabalho, ela tem diferentes perspectivas de trabalhar a inovação aberta, seja através da interface com as startups, com os institutos de ciência e tecnologia, com agências de fomento locais que nós temos também, né? E universidades. Então, e os demais parceiros, como, por exemplo, fornecedores e até mesmo a concorrência. Então, sempre vai depender da estratégia que a empresa decide para determinado assunto, né? E também vai depender sobre as oportunidades que ela tem no local. Então, por exemplo, a Renault possui uma parceria bastante forte com as universidades em si, né? Nós temos uma visão de que a universidade ela tem um foco muito voltado para a questão acadêmica e para o pesquisar. Então, nós, na indústria, o objetivo no dia a dia é fazer acender e apagar a luz. Nós não podemos deixar as coisas pararem, porque isso nos representa custos significativos. E muitas vezes eu precisaria ter um pesquisador para entrar no detalhe, analisar uma situação a fundo, que com certeza isso vai trazer melhorias significativas para esse acender e apagar a luz. Só que muitas vezes a gente não se dá esse tempo, né, de 2, 3 anos de pesquisa que na academia nós temos. Então a gente percebe que esse vínculo que a gente traça com a universidade nos traz muito disso. Muitas vezes os professores, os alunos sugerem temas que estão ali embrionários e a gente pensa, puxa, isso é super bacana, factível, porém, nós não temos como encaixar alguma coisa nesse nível de maturidade dentro de um projeto. Nós vamos precisar trabalhar de 2, 3 anos para fazer isso acontecer. Então, a gente acaba tendo esse universo paralelo que faz com que essas ideias cheguem no nível de maturidade suficiente para que elas possam ser inseridas num projeto, né, de forma mais madura. Então, um outro exemplo de inovação aberta, né? Localmente, nós temos editais governamentais que são lançados periodicamente e que têm por objetivo desenvolver algum aspecto do nosso país. Então, por isso até é lançado pelo governo. Um exemplo que eu posso dar, voltado para a nossa realidade, é o Rota 2030, que tem uma série de aspectos de emissão de poluentes, direção segura, que estão sendo trabalhados para que o nosso país se torne mais competitivo frente à concorrência externa, né, lá no exterior, lá fora das nossas fronteiras. Então, pensando nisso, o governo lança editais que têm por objetivo desenvolver algum elo dessa cadeia, né, de pesquisa científica. E a gente pode se apoiar nisso, fazendo parcerias com institutos de ciência e tecnologia, com universidades, com agências de fomento locais, com fornecedores, com concorrentes, para que a gente possa materializar aquela necessidade que é uma necessidade de todos, né? De todos os atores da cadeia. Então, um pouco disso que a gente poderia comentar. O que você acha, Mário? Suficiente? Tá ótimo, Elisângela, muito bem exemplificado. Em particular, eu gostei da conexão entre universidade e indústria que tu comentou, que é algo que eu tenho trabalhado bastante ultimamente. E se tu quiser falar um pouquinho mais sobre o Rota 2030... Bom, em relação ao Rota 2030, por exemplo, né, aí entra essa questão das parcerias. O governo brasileiro, ele tem por ambição, né, fazer com que a gente tenha um potencial de indústria tão bom quanto o que nós encontramos lá fora. E muitas vezes nós temos peças que são inseridas nos nossos veículos, por exemplo, que são importadas e nós não temos alternativa no Brasil e por isso elas precisam obrigatoriamente ser importadas para que elas façam com que o nosso veículo possa ser comercializado aqui, né? Então, nesse sentido, existem editais que são lançados periodicamente que fazem com que a gente estimule a nossa cadeia produtiva local. Então, por exemplo, tem um componente lá, um inversor veicular. Então, esse componente não tem alternativa aqui no mercado local. Então, nós vamos reunir a nossa concorrência que tem o mesmo interesse que nós, porque sabe-se que é uma peça, por exemplo, cara, né, e que tem todo o imposto de importação associado. Nós vamos estruturar um projeto que responda às expectativas de todas as partes e a universidade e o governo entram aí como atores de pesquisa e de financiamento desses projetos, tá? Por quê? Porque existe um interesse governamental associado para o desenvolvimento do nosso país.
E aí a gente também tem oportunidades junto às startups, né? Então, falando um pouquinho sobre as startups, existem muitas empresas pequenas que são compostas por mentes brilhantes e que muitas vezes estão ali dedicadas, têm isso como core business, né? Da sua empresa, e podem nos ajudar a resolver dores que muitas vezes nós vamos carregando ao longo dos tempos, né? Porque a gente se acostuma com aquilo, porque é o caminho mais fácil, e assim a gente vai. E a gente não percebe que muitas vezes poderíamos estar resolvendo problemas com inteligência artificial, com algoritmos matemáticos que possam aí otimizar os nossos tempos de desenvolvimento, os nossos tempos de planejamento, né? E elas vêm para somar nesse sentido. É uma grande ruptura, né, no processo, porque são empresas que têm um modo de pensar, um modo de agir muito diferente do que uma grande organização. Então a gente acaba aprendendo muito e tendo que nos adequar em relação a elas, né, para a gente poder conseguir trabalhar em conjunto. Mas, em linhas gerais, a gente tem resultados muito salutares, especialmente em relação ao ganho de tecnologia aí que a gente tem no nosso produto e no nosso processo. Por exemplo, como é que eu vou manter um PhD, um doutor, pesquisador, para trabalhar um único tema dentro da minha empresa? Eu estaria sublocando esse profissional. E dentro de uma universidade, de um instituto de ciência e tecnologia, ele está trabalhando com vários outros temas em paralelo, que vão fazer com que também o arcabouço técnico dele, né, de competências aumente, porque ele vai associando temas que ele está vendo em outros temas correlatos para ajudar a gente a resolver o nosso problema. E a questão do recurso também, né, alocado uma pessoa de alto nível de competência para um determinado aspecto que estaria ali sendo alocado uma carga horária de trabalho muito pequena para aquele contexto. Então, um pouco desse balanço que a gente tem que fazer também. Sem dúvida, o contexto é super importante. Elisângela, vamos falar um pouquinho agora sobre outro assunto. Durante a nossa conversa, antes de gravar esse episódio, tu comentou comigo que gostava muito de analisar o perfil dos profissionais que trabalham com inovação. Eu acredito que esse tipo de profissional deve ter um conjunto de características e habilidades para exercer de forma efetiva esse tipo de trabalho. Porque além de toda a parte criativa de geração de ideias, a pessoa precisa também colocar aquilo em prática. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Elisângela. Sobre as características do profissional que trabalha com inovação. Sem dúvida. Até antes da gente entrar um pouquinho nessa questão do perfil, eu gostaria de abordar um outro aspecto, né? Muitas vezes as pessoas acham que a inovação por si só é dar ideias, né? É ter boas ideias, é ser uma pessoa criativa, mas isso não é tudo, né? Então, a inovação, para ela acontecer de fato, ela precisa gerar valor. Então, uma ideia sozinha, se ela não tem uma continuidade, ela acaba sendo só uma ideia, que não vai agregar valor para ninguém. Então, para que essa ideia se transforme em uma inovação aplicada e gere valor de fato, a gente precisa suar bastante. É verdade. Então, eu brinco até que a ideia é a iniciativa, né? Todo o resto, para fazer com que essa ideia se torne uma inovação aplicada, é a acabativa. Então a gente precisa trabalhar bastante, né? A gente precisa ter muita competência associada, né? Então pessoas de diferentes expertises conversando, trabalhando e fazendo acontecer. Nós precisamos, então, exercitar esse nosso lado de conexões, né? Então as pessoas precisam se conectar. Então uma pessoa sozinha, dificilmente ela vai conseguir ter um resultado no tempo hábil, etc. e tal, porque em algum momento ela vai ter aquilo que nós chamamos de blackout, né? Que é o não conhecer, é o não saber o que fazer, e aí eu vou ter que recorrer a outras pessoas, né? Uma habilidade que é extremamente importante no perfil das pessoas que trabalham com temas de inovação é o tal do empreendedorismo, né? E esse empreendedorismo a gente pode exercitar dentro de uma grande empresa também, não precisamos ser donos do nosso próprio negócio para sermos empreendedores. Nós podemos ser intraempreendedores, né? Então, esse perfil é um perfil muito raro, né, de pessoas que realmente querem pegar um problema do começo ao fim, até chegar na finalização desse problema, né? É um dos perfis mais desejados pelas empresas, né? Então, um pouco disso, assim, que eu gostaria de comentar com vocês. Muito bem colocado, Elisângela. Uma coisa que me chama a atenção a respeito dos profissionais que trabalham com inovação é que, além de dominar todas as ferramentas básicas
conhecer como as coisas funcionam, etc., essas pessoas também são muito curiosas. E não só curiosas a respeito daquilo que está sendo estudado ali, mas curiosas a respeito de todos os assuntos que às vezes nem parecem que têm relação com aquilo. E além dessa questão de ser curiosa, eu acho que tem que ser uma pessoa que tem um perfil assim de questionar, sabe? Uhum. Questionar se aquele padrão é o padrão correto a ser seguido, questionar se os standards eles estão realmente sendo mais apropriados para aquela situação, né? Questionar se podemos mudar a forma de trabalho. Então, sempre quando a gente se questiona se aquela é a melhor forma de se trabalhar, a melhor forma de lidar com a situação, a gente está se permitindo, né? Se permitindo olhar para o lado e verificar se tem alternativas que a gente possa avaliar. Então, acho que esse também é um ponto importante aí nesse perfil. Muito bem lembrado, Elisângela. Esse senso crítico é uma peça fundamental aí para profissionais que trabalham nessa área, né? Mudando um pouquinho agora de assunto, que também é importante nesse contexto, vamos falar sobre intraempreendedorismo. Quando a gente imagina empreendedorismo de uma forma mais tradicional, a gente imagina ali um grupo de profissionais visionários, trabalhando com poucos recursos, geralmente correndo contra o tempo, etc. Mas dá também para ser empreendedor dentro de uma grande organização. Então, Elisângela, se tu quiser falar um pouquinho sobre intraempreendedorismo, acho que cabe bem aqui nessa conversa. Eu quero, e até me permito dar um exemplo pessoal. Sim, fica à vontade. Falar um pouquinho de mim, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me considero uma intraempreendedora, né? Já fui empreendedora, sou também empreendedora nos meus tempos livres, nos meus horários vagos. Acima de tudo, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, o Lucas e a Helena, o meu marido Anderson, que também é um super apoiador. E hoje eu sou coordenadora de projetos de inovação dentro de uma grande corporação, desde 2012. Trabalho nessa empresa, que é a empresa Renault. E aí, o que acontece? Ao longo de toda essa caminhada, eu tive uma série de outras experiências, né, que foram se somando ao meu perfil pouco a pouco. Então, eu sou técnica em eletrônica e fui trabalhar numa empresa relacionada ao tema e estava ali caminhando para fazer engenharia elétrica, que é o caminho natural de um técnico em eletrônica. Lá no meio do caminho, essa empresa que eu trabalhava, ela resolveu implantar o sistema de gestão ISO 9001. E eu era, no centro de pesquisas da empresa, eu era a única menina do setor. E essa parte de documentação, organização de projetos, gestão, normalmente são as mulheres que acabam sendo um pouquinho mais organizadas com esse assunto. E eles me perguntaram se eu não queria fazer a tal da ISO 9001 lá na empresa. E aí eu, na época, nem sabia bem o que isso significava, mas eu falei, vamos aceitar o desafio, vamos ver o que é isso, né? E resolvi encarar e fui entender o que era a tal da norma ISO 9001. E fui implantar a norma ISO 9001 na empresa. Aos poucos eu fui percebendo que gostava mais daquilo, né, da parte de gestão, da parte de projetos, organização, do que da engenharia por si só, né? Então, o conhecimento que eu tive, que foi um conhecimento agregado relacionado à parte técnica, né, foi muito útil porque me deu uma visão de processos muito clara, uma visão lógica, né, uma cabeça lógica, e muita gente acha que eu sou engenheira, e não sou, eu sou administradora, né, e eu sou mestre em inovação, mas antes de tudo eu sou técnica em eletrônica, então isso acabou me dando um background para poder passar por esse processo, né. E aí essa minha paixão por a ISO 9001 foi tão grande ao ponto de me tornar auditora de sistemas de gestão. Então eu fui trabalhar num organismo independente de certificação, é a certificadora RINA, italiana, e fiquei lá por 5 anos, né, onde eu tive a grande oportunidade de conhecer muitos processos organizacionais. Porque um auditor, ele entra na empresa, né, e ele conhece o passo a passo daquela empresa, o processo organizacional, o processo produtivo, uma série de exemplos práticos. Então, você está o tempo inteiro aprendendo. É um ambiente riquíssimo, né, de aprendizado. E tudo isso foi se somando ao meu arcabouço, né, de competência ali. Um pouco antes de entrar nessa fase de trabalhar na certificadora, também inspirada pela universidade, né, pela minha graduação, que era de administração, no final do curso nós tínhamos que montar uma empresa.
E essa empresa que nós montamos, no papel, né, que era um projeto acadêmico, ficou tão vivo dentro de mim que se tornou uma empresa de verdade. Era um restaurante em 2004 isso, né? Não é muito bom falar de datas, porque senão as pessoas começam a descobrir a nossa idade, né? E em 2004, então, né, 2003, 2004, esse projeto nasceu, e naquela época era um restaurante de comida orgânica, numa época em que as pessoas não sabiam que era um alimento orgânico. Então aí foi o primeiro contato que eu tive com a inovação. E eu não sabia, depois é que eu fui descobrir, né? Porque eu queria inovar, mas o ambiente não estava preparado para receber aquela inovação. Então, antes de fazer com que as pessoas entrassem no restaurante, eu precisava explicar para elas o que era orgânico, que aquilo era melhor, que aquilo era mais saudável, que não tinha agrotóxicos, porque as pessoas achavam que orgânico tinha a ver com vegetariano, que não tinha nada a ver. Então, era toda uma quebra de paradigmas, né, que eu precisava fazer naquele momento para que as pessoas entrassem e aceitassem. E aqueles que entravam, ficavam. Tanto que nós conhecíamos os clientes pelos nomes, até porque sempre eram frequentadores assíduos ali. E aí eu fiquei com esse restaurante por 1 ano, né? Não foi fácil, né? Não foi um momento fácil, porque com 9 meses o nosso restaurante ele estava se pagando, né? Porém, o esforço que a gente tinha tido até aquele momento tinha sido muito alto, e eu não era sozinha, tinha outros 2 sócios e eles não estavam dispostos a avançar, né, por mais anos tentando fazer com que essa quebra de paradigmas acontecesse. Então, eu imagino que para mim, isso foi um grande sucesso. Foi uma oportunidade de aprendizado gigantesca, onde eu pude estar do outro lado da cadeira, né, como empresária, visualizando como um empresário vê e quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia com funcionários, com contas a pagar, com contas a receber, com toda a gestão de uma empresa, né? E aí eu percebi que é algo muito doloroso. Então, nesse momento, eu percebi que eu tinha muitas coisas para passar para alguém. Então, eu decidi, nesse momento, fazer o meu mestrado. Então, veja como as coisas dão volta na nossa vida, né? Foi aí que eu decidi fazer o meu mestrado e falar assim, bom, eu vou fazer o mestrado porque aí eu consigo compartilhar isso com alguém. E aí fui dar aula, dei aula na pós-graduação, na graduação por vários anos, e aí chegou um momento que eu estava lá trabalhando na certificadora, né, aquele meu outro braço, né, o braço paralelo lá da certificação, e o meu desejo de ser mãe era muito grande, né, queria muito ter filhos, constituir a minha família, e na rotina que eu tinha de auditora, precisava viajar demais, eu muitas vezes saía domingo à noite de Curitiba e voltava no sábado de manhã. Era uma rotina que não me permitia, né, ter essa visão de como que eu vou construir uma família nesse sentido. E aí foi que eu comecei a perceber que era a hora de eu mudar um pouquinho, né, e procurar um trabalho na cidade onde eu morava e que me permitisse ter um pouquinho mais essa residência mais fixa, né. E aí eu fui parar na Renault. Então foi assim que as coisas aconteceram. E eu comecei na Renault para trabalhar na área da qualidade. Como eu tinha toda essa experiência como auditora, eles precisavam de alguém para implantar o sistema de qualidade Renault na engenharia. E eu tinha qualificação para aquilo, né, mais do que eles esperavam, até porque eu tinha trabalhado até em certificadora, né. E aí eu consegui essa vaga, fiquei nessa posição por 1 ano, implantei o sistema de gestão e depois me deram um outro desafio, que foi fazer a gestão de 2 projetos na parte de planificação, cronogramas, tudo isso, né. E aí entrei de licença maternidade no final do 3º ano que eu estava lá, e quando eu voltei, me deram o desafio de cuidar da subvenção. E também na época não sabia direito o que era subvenção, mas encarei o desafio, mais uma vez, né, encarei o desafio. Então são alguns exemplos que foram acontecendo na minha vida que demonstravam que eu estava sendo intraempreendedora, né? E aí eu resolvi entender o que era essa tal de subvenção e descobri que era fonte de fomento para inovação, que tinha tudo a ver com o meu mestrado, que era de inovação. E aí eu comecei a entender que tinha uma série de coisas para melhorar no nosso processo interno, né, relacionado à inovação. E aí eu entrei em 2015 ali na área de inovação e não saí mais. Então eu estou até hoje, né, nessa mesma área. Então, com vários pontos que aconteceram na minha trajetória profissional, eu percebo que eu tive a oportunidade de exercitar o meu empreendedorismo, né, meu intraempreendedorismo, e
escolhi qual que era aquela combinação que mais me satisfazia, né, que mais me agregava valor enquanto pessoa, enquanto profissional, que era o empreender dentro de uma grande empresa. Esse exemplo de vida, né, que eu relatei, ele reflete um pouquinho sobre o que eu entendo como sendo intraempreendedorismo, que é você poder exercitar numa grande organização as habilidades que você teria que demonstrar se você tivesse a sua própria empresa. E hoje em dia as empresas elas estimulam cada vez mais que as pessoas elas tenham esse senso de dono do seu próprio negócio dentro da organização. Por quê? São essas pessoas que fazem esses projetos, essas ideias, né, chegarem ao final do funil. Essas ideias que lá no começo são só ideias, serem transformadas em prática, que elas vão e batalham e persistem e entendem que se elas não fizerem, ninguém vai fazer por elas, né? Então, acho que isso é um pouquinho do que eu entendo por intraempreendedorismo e o que a empresa valoriza como sendo esse senso de ownership que nós temos aqui. Muito bom, Elisângela. Não consigo imaginar uma forma melhor de explicar o intraempreendedorismo. Esse exemplo foi fantástico. E também foi legal conhecer um pouquinho mais da tua trajetória até chegar à inovação. Vamos agora para a próxima pergunta. Muitos gestores na indústria, eles têm toda a matéria-prima ali necessária para inovar, mas não conseguem colocar isso em prática. Conta pra gente, Elisângela, baseado na tua experiência, o que é preciso para colocar a inovação em prática, para tirar do papel? Olha, Mário, eu acho que um dos principais ingredientes aí dessa receita, né, de bolo, se é que a gente pode ter alguma receita de bolo, eu acho muito pouco provável, mas eu acho que uma delas é estar disposto a assumir riscos. Por quê? Muitas vezes a gente fala que a inovação, ela precisa da aceitação ao erro, certo? Só que na prática é muito difícil você admitir que a tua equipe errou, que você perdeu o orçamento, que você perdeu um prazo porque você teve que testar e aí não deu certo, né? Então, assumir os riscos, eu acho que é extremamente importante. E é claro, uma pessoa ela não vai assumir os riscos de maneira irresponsável. Ela vai assumir riscos calculando aquilo que é mais factível, aquilo que existe uma probabilidade maior de dar certo, aquilo que realmente demonstra ter, né, e que tem sinais de que é a melhor alternativa a ser tomada. Mas essa aceitação ao erro tem que ser algo muito intrínseco também, além do assumir riscos, né? Então, por quê? Muitas vezes você não vai ter o orçamento suficiente para poder fazer acontecer, você não vai ter o tempo suficiente para fazer acontecer, só que todos os outros elementos que você tem na mão te demonstram que aquela é uma boa alternativa. Então você vai ter que arriscar, mesmo sem ter dados e fatos na mão para poder fazer acontecer. Então, acho que um pouco de feeling entra aí também, né? Mas principalmente essa questão de você acreditar que as tendências, elas podem também trabalhar a favor da inovação. Uhum. E não tem jeito, né, Elisângela? Para inovar tem que correr risco. E o que faz a diferença é como tu encara isso, como tu se prepara para isso. Tem um exemplo pra gente, Elisângela? Então, quando eu recebi uma demanda do meu gestor, meu diretor, de que nós íamos receber um grande presidente aqui na nossa região e eu precisava preparar para ele uma apresentação, e eu decidi fazer uma imersão virtual no momento em que a gente não tinha muito conhecimento dessa tecnologia, dessa solução. A gente teve que assumir vários riscos e teve alguns riscos que eu acabei assumindo pessoalmente, inclusive, porque não recebi ninguém internamente que pudesse me ajudar a compartilhar esses riscos. Eu analisei, na pior das hipóteses, era um computador e um óculos de imersão virtual que eu precisava comprar. Uhum. Na pior das hipóteses, eu vou ficar com um computador e com um óculos de imersão virtual para mim. Que era bastante divertido, né? Que era bastante divertido. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu analisei os riscos. Falei assim, bom, deixa eu verificar se eu tenho um stakeholder aqui em casa, né, que possa me ajudar nisso, né? Perguntei pro meu marido, né, você tem interesse em ter um computador, assim, top, né, de gamer e um óculos de imersão virtual? Daí ele falou que até que seria interessante. Falei, era o que eu precisava, legal, né, para assumir esse risco. E daí fui em frente. Lá na frente, quando os frutos dessa ação foram colhidas,
fui convidada para jantar com esse presidente que veio lá de fora, etc e tal, porque foi um trabalho muito lindo, maravilhoso, que eles nunca tinham visto, que era uma imersão transcontinental, várias pessoas interagindo em locais diferentes, com óculos de imersão, numa sala, como se eles estivessem em avatares, né? Num momento em que não se trabalhava muito essa questão. E aí, depois que eu vi que estava tudo certo, né? Falei, olha, pois é, para fazer isso acontecer, eu tive que comprar um óculos e um computador, né, etc e tal, e expliquei. Aí o meu diretor falou assim, Elis, traz aqui esse papel que eu assino. Então, assim, se ele falasse não, eu não ia nem reclamar. Falei, ok, tem um computador e tem um óculos, mas é claro, eu não ia assumir esse risco se eu não percebesse que eu não tinha condições de arcar com a pior situação, e eu tinha. E aí, no fim, deu tudo certo e não precisei, né? Muito bom, Elisângela, que bom que deu certo a tua estratégia. E ilustra bem, né, a importância de estar preparado para o que quer que seja que aconteça, né? Para a gente fechar aqui então, Elisângela, que dica tu daria para um profissional que está iniciando na área de inovação ou para um profissional que já está na área de inovação e quer se desenvolver? Eu acredito que, assim, aprender o maior número de coisas possível, né? Então, por mais que você não vá se aprofundar em nada, você ter pelo menos um conhecimento generalista de muitos temas te ajuda depois a ir atrás das boas pessoas para te ajudarem a resolver os problemas, né? Se conectar muito com as pessoas também, né? Se permitir dar esse momento para conversar com as outras pessoas, perceber a forma de ver o mundo que é diferente da sua, porque a gente tem o hábito de entender que o mundo perfeito é aquele que a gente enxerga com a nossa ótica, né? Porém, a nossa ótica, ela é restrita. Você vê de acordo com o filtro daquilo que você teve de experiências vividas naquele intervalo de tempo, né? E aí, se você está conectado com outras pessoas que têm conhecimentos complementares aos seus ou diferentes dos seus, eles vão estar somando na sua maneira de ver o mundo. Então, acho que isso também é uma dica bem, bem legal. Então, assuma os riscos, né? Então, acho que isso também é importante, principalmente se for um profissional iniciante aí que realmente está querendo iniciar na carreira de inovação. Se permita arriscar, experimentar coisas novas, né? Então, porque esse é o momento, né? Questione os estándares, proponha mudança, se você estiver numa empresa já, né? E assim, ser a mudança que você espera acontecer, né? Então, não esperar que as coisas venham prontas para você, mas se você realmente acredita num projeto, você vai em frente. Poxa, que legal essa mensagem, Elisângela. Para mim, fechou aqui com chave de ouro. Eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez a tua participação, por ter compartilhado tuas experiências com a gente. Eu adorei nossa conversa e espero que a gente possa se encontrar aí outras vezes para continuar falando sobre inovação. Que bom, Mário. Fico bem feliz aí de poder ter conversado com você aí durante esse tempo. Foi uma honra mesmo. E estou à disposição aí. Pode compartilhar meu contato com as pessoas. Beleza, fica à vontade. Assim. Obrigada, Mário. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.